tradições ancestrais, nós estamos aqui mais um dia ao lado do nosso congá, que é da onde a gente tira a nossa força, para te dizer que estamos em mais um episódio do podcast, que é um programa da Rádio Sensg, uma iniciativa do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, através do coletivo Que Querer. Eu sou a Pitauã, estou aqui do lado de Viviane Mara, tio Bita. Eu peço a bênção, tio Bita. Eu peço a bênção do seu ancestral. Eu peço a bênção, Viviane Mara. Deus abençoe. Eu peço a bênção do seu ancestral. E é com essa bênção que a gente vai iniciar esse programa, que foi feito através dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho importante a gente falar sobre isso. A pessoa que está num terreiro de matriz africana e indígena, é muito importante estudar a questão, né, da liturgia dos orixás, dos inquices, do voduns. Também é muito importante estudar a questão espiritual, mas também é fundamental estudar ter um letramento étnico-racial para entender da onde veio, né? E aí você vê umas coisas na internet que, nossa, mas tipo assim, nada vem do nada. Totalmente desconectado da base, totalmente desconectado do fundamento. Então aí eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente da importância da pessoa que está num terreiro de matriz africana, indígena, afro-indígena, seja qual vertente for, né? A mãe Célia às vezes fala, a Umbanda é um grande guarda-chuva que tem vários recortes, né? As nações de Candomblé, que são várias também. Mas qual a importância também de estudar um letramento étnico-racial, estudar sobre os povos originários, estudar sobre o continente africano? Bem, eu trabalho muito isso em sala de aula. Esse ano até peguei uma matéria, né, dessas muitas que surgiram no ensino médio, né, que é de estudar o étnico, né, estudar o negro e o indígena. Estou trabalhando bastante isso com meus alunos à noite, trabalhando principalmente a desmistificação da nossa religião, né, de que Exu é demônio, que não é, Exu é caminho, né? E eu falo com eles, o que eu falo com eles sempre é assim: vocês estudam deuses de todas as religiões. Vocês vão no cinema ver lá o Thor, né, que é um deus nórdico. Vocês veem Zeus, vocês veem Apolo, vocês veem o Hércules, que são deuses romanos e são deuses gregos, mas vocês não aceitam deuses africanos. Por que será que vocês não aceitam? Aí a gente tem que voltar lá na história do português. O que o português fez? Ele falou mal não, ele endemonizou a nossa religião e demonizou a religião do índio, do indígena, né? Não pode falar, não é índio, mas é indígena. E demonizou a religião do indígena. Ele demonizou por quê? Porque a melhor maneira de você dominar um povo é você não permitindo que ele fale a língua dele, que ele professe a religião dele e que ele continue com os costumes dele. O ideal é isso, que você elimine tudo isso. E isso o português fez muito bem. E com a mística, né, com a beleza de dizer que isso tudo era para catequizar e tornar o negro e o índio melhor. Foi uma forma de. Esse eu acho que a pior forma de dominação, a mais cruel é essa, em que você finge que você está fazendo um bem para aquele que você está tratando mal. Então o português fez muito bem isso. Né? A gente tem um mito no Brasil de que as três etnias do Brasil viveram sempre em harmonia, né? E que a gente era harmônico. Isso é um mito. Isso é um mito, porque toda a miscigenação que ocorreu no Brasil ocorreu fruto de um estupro. A negra não transava com desculpa a palavra, não transava com branco porque ela queria, mas porque ela era obrigada. A indígena também não transava com branco porque ela queria, mas porque ela era obrigada. Então nasceu toda a miscigenação, todos os mamelucos, os cafusos, os caboclos surgiram
no Brasil, na terra Brasília aí, porque a mistura foi feita de maneira cruel, né, e de maneira obrigatória. Então, eu sempre falo com meus alunos que o negro foi escolhido para vir para cá porque ele sabia coisa que o português não sabia. Ele sabia plantar o que o português não sabia plantar. Ele sabia colher e cuidar do que o português não sabia. Ele sabia tirar na mina o que o português não sabia fazer. Ele não foi escolhido aleatoriamente. Ele foi escolhido porque o português não sabia fazer nada que o negro sabia fazer aqui. Ele não sabia. Por isso ele escolheu o negro. Então o negro era um imbecil, um idiota? Não. Era raso? Não. Ele tinha uma tecnologia. Qual a tecnologia? A tecnologia da metalurgia, a tecnologia da agricultura, a tecnologia da pecuária. Isso ele já dominava. E ele veio para cá para mostrar essa tecnologia. Ah, não é a tecnologia do português que fazia naus, né, que fazia caravelas? Não era, mas era uma outra tecnologia. E que na época do descobrimento e muito tempo depois foi muito útil para o português. Eu falo sempre para meus alunos, eu tento mostrar para meus alunos que o indígena e o negro não vieram para cá à toa, que eles não foram escolhidos à toa, que eles tinham seus méritos. Isso é uma coisa que eu passo sempre. Esse ano eu estou conversando com os alunos à noite sobre os orixás, sobre as palavras que são importantes para o povo negro, sobre tudo que nós ganhamos de herança, tanto dos negros quanto dos indígenas, porque parece que toda a nossa herança é portuguesa e que nada veio nem do negro nem do indígena, né? Ou então veio uma bobeirinha, né? Do negro e do indígena e tudo que era mais importante veio do branco. E não é assim. Não é assim que o negócio foi feito. Então, eu sempre falo isso. Com os meus alunos da manhã, eu não falo de religião, porque religião é um ponto polêmico para crianças. Esse ano, por exemplo, eu estava falando com o Bita, que eu fui falar a gente estuda os diferentes calendários. Então, tem o calendário islâmico, o calendário indígena, o calendário pataxó, nós trabalhamos os diferentes. Então, eu estava falando do calendário chinês e do calendário islâmico. Aí o aluno falou comigo assim, ô professora, é, só o calendário cristão que vale. Porque, afinal, Cristo, não sei o que, é a primeira religião, a única religião que existe. Eu falei assim, meu filho, olha só. Cristo surgiu aqui na Terra há 2024 anos. Muito antes de Cristo surgir aqui na Terra, outros povos tinham outras religiões. Então, você está me dizendo que só aquilo que Cristo veio aqui na Terra e ensinou é o que vale. E o resto de todas as outras religiões não vale. É isso que você está me dizendo? Então o céu só vai ter cristão. Não vai ter mais ninguém lá no céu. Ninguém que fez uma boa ação. Aí eu falei assim, então. Aí ele ficou. Eu falei assim, então Cristo não vai para o céu. Aí ele, como assim? Porque Cristo era judeu. Ele era da religião judaica. Então ele não vai para o céu. Porque ele não é cristão, ele não seguia ele mesmo. Ele era judeu. Então ele não está no céu. Todo mundo que segue ele está no céu, mas ele não. Ah, buguei o menino, né, gente? Ele desconcertou. Não sei se ele chegou em casa e conversou com os pais e conseguiu chegar a uma conclusão. Então, eu quero que o meu aluno pense sobre o que ele está falando. Isso é uma coisa que meus pais sempre me ensinaram, a não julgar a religião dos outros. A gente nunca julgou a religião dos outros, mesmo quando a gente era católico. A gente nunca julgou a religião dos outros. Tem até um ponto aqui que fala, né? Só julga quem pode julgar, quem aguenta com o jugo de Deus, mas quem não pode julgar, caminha em silêncio com Deus. Então, a gente tem que estar sempre caminhando em silêncio com Deus. Será que a gente pode atirar a pedra no outro? Será que é isso que. Entendeu? Então, eu sempre tento desmistificar as questões religiosas com os meus alunos. Toda vez que eu posso, eu tento desmistificar a intolerância, tento desmistificar as religiões, tento desmistificar esses mitos que o português criou aqui para falar mal, né? E para diminuir a religião indígena e a religião africana. Professora Viviane Mara, obrigada pela aula.
E agora eu vou te pedir uma ajuda. É uma pergunta difícil que não tem resposta certa, mas olha a pergunta que o menino me fez. Ai, ai. A gente estava aqui no terreiro, né? E aí aqui na nossa casa a gente tem um projeto que chama Umbanda do Amanhã. Enquanto o Quequerê é a juventude do terreiro, Umbanda do Amanhã são as nossas crianças, Umbanda do Amanhã. E as nossas crianças estão vindo, eu falo para os adolescentes daqui, vocês são muito melhores que eu fui na adolescência. E as nossas crianças estão vindo cada vez mais espertas, com umas perguntas assim, questionando umas coisas assim, que ó, se tiver incentivo, deslancha. Vai longe. E aí a gente estava conversando sobre o Congá e sobre os orixás. E aí quando chegou em Xangô e Ogum, aí eu contei um pouquinho, Xangô era rei e tal, só um pouquinho. Aí, olha o que o menino me perguntou, 10 anos de idade. Ele me perguntou assim, mas se Xangô era rei e Ogum tinha uma espada, por que, e ele vinha da África, por que que eles não impediram que a escravidão acontecesse? Olha a pergunta. Aí era espada contra arma de fogo, né? Aí eu coloquei a mão no congá, dei uma gaguejada, olhei pro céu. Na verdade, olha só, muitas tribos, não pode falar a palavra tribo. Tribo é uma palavra para diminuir os grupos étnicos, né? Uma palavra que não é legal, uma palavra criada pelos brancos para diminuir grupos étnicos. Muitos grupos étnicos lutaram contra a escravidão. Os etíopes, por exemplo, não aceitaram. Rejeitaram, lutaram contra, passaram aquela miséria, aquela fome enorme, justamente por não aceitar. Muitos grupos étnicos não aceitaram a escravidão. Como a África tinha lá os reis, muitos reis lucraram com a escravidão, vendendo outros grupos étnicos que eles sequestravam, que eles pegavam, que ganhavam numa luta, e até vendendo seus irmãos. Então, foi uma coisa de lucrar, né? Muitos reis lucraram com isso. E até aceitavam isso, mas muitos combateram. Não foram todos que aceitaram, não foram todos que combateram. Mas os grupos que combateram passaram miséria, porque os grupos europeus viraram as costas para ele e eles passavam fome, passaram miséria, passaram privação. Só os que aceitavam é que faziam comércio com a Europa e continuavam desse jeito. E também, gente, é a mesma coisa do indígena aqui. Pensa bem, flecha contra arma de pólvora, espada contra arma de pólvora. É diferente. É lógico que a arma de pólvora, cabala, vai ganhar da espada, vai ganhar da flecha. Mas eles não deixaram de lutar. Mas é uma luta injusta, né? Uma luta injusta, mas a luta existiu. E eu falo sempre para meus alunos isso, o indígena e o negro não aceitou a escravidão numa boa. Se tivesse aceitado a escravidão numa boa, não existiam quilombos, não existiam resistência, não existiam grupos quilombolas, não existiam capoeiras, não existiam nada disso. Então, o negro, ele não aceitou tranquilamente a escravidão, como o indígena também não aceitou. Ele sempre fugiu, ele sempre se rebelou, ele se matava, ele matava o feitor, ele fazia mil e uma coisas contra essa ideia dele não viver mais em liberdade. Mas é lógico que era uma luta, muitas vezes inglória, porque o branco tinha mais poder de fogo do que ele. Mas falar que ele aceitou é uma mentira, ele não aceitou. Tem um monte de filme aí agora tem, né? Um monte de filme para provar que houve resistência. Porque antes tudo que passava na televisão era a submissão do negro, né? Hoje em dia a gente sabe que não foi essa submissão, que houve resistência, que houve luta, que houve vitória, né? Tá o Quilombo dos Palmares aí para mostrar que houve muita vitória. Graças ao bom Oxalá, né? Que houve vitória. Perfeito, perfeito. Tio Bita, só quer contribuir? Fala alguma coisa nessa Você linha? comentou sobre filmes, eu estava lembrando Mulher Rei, né? Ah, Mulher Rei é maravilhoso, né? Isso, Nossa né? Senhora. É uma
um grupo com outro, que é uma verdade. É verdade, isso aí mesmo. Nada vem do nada, né? Nada é nada. Não, é porque, ao contrário, existiu religiões que até, no caso da Igreja Católica, que até se consorciou e ganhou muito dinheiro com isso, né? A gente sabe disso. Mas, resistência Sempre, né? Resistência sempre. sempre. Bom, agora vamos enveredar para um outro lado, porque a gente foi para vários campos, Senhora. mas eu não perguntei como é que vocês se conheceram. Vamos lá. Eu conheci o Bita, sem namorar ele, sem nada. O filho dele estudava na escola que eu trabalhava, no Maria Rosa. E ele levava o filho dele, eu via ele levando o filho dele. Tinha até uma funcionária da escola que era apaixonadinha pelo Bita. E ela falava, nossa, como o pai do Pedro é lindo. Eu falei assim, é bonito mesmo. E foi. O Pedro foi crescendo, tá. E um dia a gente se encontrou num pagode que tinha anos 60, né? Nos conhecemos lá, demos uns beijinhos, né? E assim, depois a gente namorou um tempo, terminamos. Acho que a gente namorou e terminou umas 3 vezes, né, Vitor? Por aí. Por aí. Por aí. Aí um dia eu vim aqui no centro, aí nós voltamos a namorar de novo. Depois de um tempo eu frequentando o centro, né? Mas foi assim. E olha que ele morou na minha rua, olha só. E eu não o conhecia na minha rua. 3 anos na aula dele. Morou 3 anos na minha rua, eu via assim, falava assim, dele, ele teve um filho lá na escola, e só. Mas nada assim muito concreto. E assim a gente se conheceu. A gente começou a namorar num samba, né? Bem a nossa cara mesmo. Um samba. Samba. A gente gosta bastante de um samba. Samba é um samba, né? Samba tem seu valor, né? Tem todo o valor, aliás. Samba. Tio Bita, eu tava comentando aqui com o pessoal pro pessoal ir pra playlist, assistir os outros episódios, maratonar, fazer um Podpemba Flix. O senhor pode explicar pra galera que tá ali do outro lado o que que é uma pemba? Você já falou tudo aquela hora. Então tá bom, então vamos enveredar pro... É feito com a pemba, que é esse giz branco. Branco é muito importante. É ele que marca os pontos, né, das entidades. É usado também para jogar o pó de pemba. Que aqui no centro é muito disputado. Quando alguém sopra pemba, nossa, como a gente luta para pegar um pouquinho dos pó. Prosperidade, né? Prosperidade, felicidade, tudo isso tem no pó de pemba. Muito Isso que bacana. era sagrada pra gente, né? Tio Bita, eu queria fazer uma pergunta. Tava falando pro pessoal maratonar, inclusive tem um outro episódio, um casal de irmãos nossos, mais novos, que é a Isabela e Bento. E aí eu fiz a pergunta pra eles, que era assim: antes, é correto afirmar que além de casados, vocês também são irmãos de santo? Sim. A gente é tudo filho da Célia de Santos? Sim. Perfeito. Então, como é que é administrar isso? O casamento e a irmandade no terreiro, e não só porque vocês não são só filhos da mesma casa, cada um tem as suas funções aqui na casa, né? E aí também tem a preparação para vir antes do ritual, e aí com certeza vocês devem ter os rituais em casa Que também, conflito. para cuidar da casa. Tudo seu bonitinho. Como é que é esse rolê assim de administrar tudo isso? O Bida, ele fuma o cachimbo dele na casa, né? Eu gosto. Para tirar aí. Fala do meu cachimbinho, sabe? Sabe que eu gosto, meu cachimbo. Acende a vela Minha do anjo da velhinha, guarda do segundo. isso é bom demais. Eu rezo. Aí cada um faz seu ritual para vir para o centro.
Tomar banho não dá. Eu participo de algumas coisas, por exemplo, eu participo do Canto Corimba, ele não participa. Trabalho, né? Cadinho. Aí cada um participa daquilo que tem mais afinidade. Nós dois participamos do Festival de Corimba. A gente é o casal anfitrião do Festival de Corimba. A gente gosta bastante. E é assim, a gente vai levando o centro com a vida, tudo junto, tudo separado, tudo misturado. Cada um com as suas atribuições. Eu tenho que comprar alguma coisa, ele vai comigo, me ajuda, me leva, me busca. E aí a gente vai levando. Falta alguma coisa aqui no terreno, ele ajuda também, às vezes, financeiramente. Liga lá, fulano, aí você está numa situação, pá, espera uns 15, 20 minutos que eu chego aí. Você dá a volta pra lá, já pega, tira. Pega, busca. E também tem as. Nossa Senhora, a gente os outros ligam para pedir a carona, a gente fica preocupado com as pessoas, arruma carona com o carro dos outros. Esses dias a Yasmin ligou pra mim. Ai, eu acho que eu vou pedir pro meu padrinho me levar em casa. Ela ligou pra gente. Ela ligou pra gente, aí depois ela falou: eu vou sozinha, mas na hora de ir, eu posso ir com vocês? Aí o Vitor falou: Viviane, a Yasmin vai voltar com a gente. Eu falei: nossa, onde eu vou enfiar fulano? Entendeu? Porque o carro já estava cheio, não, mas ó, tem que dar um jeito. Não, a gente dá um jeito. Um jeito. Eu vou arrumar um jeito. E eu falo sempre pro Bita que Oxalá dá um jeito. Porque na quarta-feira agora, a gente pediu para Silene vir, ainda tinha a Miriam, aí tinha a Daisy com a Nora. Eu falei assim, Bita, calma, Oxalá vai dar um jeito, vai dar um jeito. Mesmo que a gente tivesse duas Duas viagens, a gente dava um jeito. menos, E realmente deu um jeito. A Ana, toda boa, toda legal, levou as meninas. Eu arrumei uma carona para Daisy e para Nora e deu tudo certo. no final. No final dá tudo certo. Isso não deu certo é porque não chegou no final ainda. Não é não? No final dá tudo certo. Com certeza. Quanto tempo tem que vocês se conhecem? Uns 15, 20 anos. Não, contando o tempo que você levava o Pedro na escola, uns 20 anos. Né? Contando o Pedro. E aí eu queria pedir para cada um aqui passar uma mensagem para aqueles jovens que são mais novos, que também estão num terreiro e que às vezes querem construir um relacionamento, mas querem construir um relacionamento numa base sólida, mas sem também nem atrapalhar o relacionamento, mas também sem nem atrapalhar a religião, né? Aí, se vocês podem dar algum conselho para esses casais assim, mais novos que estão, às vezes pode estar tendo alguma dificuldade de administrar. Bem, conselho que eu dou é se você é de religião diferente, respeite o outro com a religião dele. Porque às vezes você é de religião diferente, mas você quer ficar o tempo todo criticando a religião do outro, colocando defeito na religião do outro. Religião é uma coisa muito séria, é igual time de futebol. Se você escolhe um, é porque você tem afinidade com aquele, é porque você se encontrou naquele. Então, respeitar a religião do outro é muito importante. Quando eu era católica e o Bita vinha na Umbanda, ele nunca me criticou por isso, e daí eu nunca critiquei ele por isso. Então, eu acho que o respeito à religião diferente do outro é importante. E quando vocês seguem a mesma religião, é bom estar sempre no mesmo terreiro, para ficar mais fácil a convivência. Porque às vezes o terreiro tem uma gira num dia, o outro terreiro tem uma gira no outro, isso vai causar alguns conflitos, né? Administrar o conflito das giras diferentes, é bom estar no mesmo terreiro para ficar mais fácil. E se fortalecer na fé, né? Se fortalecer na religião, se fortalecer naquilo que acredita. Acreditar, confiar, né? No que Deus, ou Oxalá, ou a designação que você der, né? O seu Deus, coloca na sua vida. Confiar que ele vai fazer o melhor por você. Senhor, tio Bita. Eu nem sei se eu consigo, mas é para tudo. Espírito de mansidão, de ouvir o outro, procurar se colocar no lugar do outro.
E do outro também nos ouvir, né? É muito importante escutar, escutar. Gente, é o seguinte, né? Quando a pessoa casa, ele está mandando uma mensagem assim, a pessoa está mandando uma mensagem assim, entre tantas outras pessoas, eu escolhi você para conviver, para caminhar uma jornada comigo. Casamento, relacionamento é isso. No momento que você escolheu uma dentre as demais, é porque aquela pessoa é importante e você quer na sua vida. Se você quer ela na sua vida, dá a atenção merecida que ele precisa. Se ela for falar, o Espírito não se dá para ouvi-la, pelo menos que não tem para te dizer. E ali você analisa. Mas a base é essa. Espírito de mansidão para ouvir e para falar com o outro. Tio Bita e Viviane Mara, ai, eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês, mas aí eu vou explicar o porquê dessa pergunta. A gente já está encaminhando para o final, mas Silvânia veio aqui, Mãe Cissa veio aqui, Pai Cid veio aqui, Alabê veio aqui, e muitos outros, e contaram um pouco dessa trajetória do começo, de como foi muita luta, de como foi muita ara o roçado mesmo. E eu só imagino mesmo, só imaginar, nós mais novos, o que a gente pode fazer é imaginar o tanto de coisa que vocês passaram, sabe? Só que hoje a gente está aqui, né, pô, com toda uma tecnologia, sabe? Tem um coletivo que querer, e eu queria saber o que vocês estão achando disso, mas queria explicar o porquê da minha pergunta, porque pode ser que a minha pergunta seja confundida com que eu tô querendo um elogio. Mas não é que eu tô querendo um elogio, é que eu acredito que o senhor falar também pode ser um direcionamento para todo mundo que está aqui, para todo mundo do que querer, para esses novos projetos, essas novas tecnologias que a gente quer implementar, porque a gente tem a nossa cabeça fervilha de ideias, mas é importante que as ideias sejam conectadas com o que vocês queriam lá atrás, o que vocês imaginavam para o futuro lá atrás. Então eu gosto de explicar para minha pergunta não ser confundida com a gente está querendo um elogio, mas sim a gente está querendo um direcionamento para que os nossos desejos estejam alinhados com o que vocês desejavam lá atrás para essa época que a gente está vivendo agora. E começa aí. Bem, eu acho muito importante todas as ideias. Eu acho muito importante que todas as ideias sejam colocadas, principalmente se elas forem boas, né? Que elas sejam colocadas em prática, que elas sejam trabalhadas. Por exemplo, agora eu estou vendo aqui o pessoal fazendo levantamento de tudo que tem no centro. Isso O é inventário. importante. Inventário, isso é importante. É importante saber o que tem aqui, é importante ter conhecimento do que tem aqui, é importante fotografar isso, fazer um acervo, se preocupar, né, Beta, com tudo isso. É importante saber que todos que cheguem aqui saibam a nossa história, saibam como começou, entendeu? Saibam que tinha um projeto no início e que esse projeto caminhou e que está caminhando para um lado, está caminhando para o outro, ou seguir um outro rumo. Tudo isso é importante. E é importante que quem vai chegando aqui vai conhecendo isso também, vai se inteirando disso, vai conhecendo essa história. Porque parece que, ai, está aqui, então foi fácil. Não, não foi fácil. Teve toda uma história para chegar aqui. E é muito importante isso. Eu acho importante escutar todas as vozes, dos jovens, dos mais velhos, das pessoas que estão participando agora, que estão entrando agora no centro. Acho que todo mundo é detentor de algum conhecimento, de algum saber, de alguma ideia. E às vezes as ideias dão certo, às vezes não dão, mas é importante. Eu acho que é bom. Eu estou gostando do projeto dos jovens, do que querer, eu acho muito legal. Acho que a gente tem que estar em todas as frentes, até na época da eleição do Cid, eu até falei no grupo que a gente tem que estar mais inteirado com tudo, com todos os terreiros,
entendeu? Participando de todos os terreiros, mais inteirado com banda, convocando todos os médios de todos os terreiros, até para a gente construir essa hegemonia. Porque a gente tem aí, ó, bancada evangélica, a gente tem bancada de todos os tipos. E por que que a gente não tem uma bancada no terreiro? Por que que a gente não está em todos os espaços públicos, governamentais e sociais que a gente pode estar? A gente tem que estar em todos os espaços. E a gente tem que conquistar isso com vocês, jovens. Com vocês, jovens. A gente tem que estar em todos os espaços. Então, eu fecho com tudo que a Liliane está dizendo, mas tem duas coisas. Renovação é muito bom, sabe? Você- Vocês estão agitando a coisa, isso é muito bom. Continua. E outra coisa, então, é o que no começo você falou. Pemba não anda, ela voa. Está voando. É essa a intenção, né? Não é? Vocês escolheram um nome perfeito. Muito bom, pode vendo. Pode Pemba. Está voando, está certo. Estão fazendo a coisa certa. Está no caminho certo. Você está conectando o antigo com o novo e todo mundo andando junto, né? Bom, muito bom. E esse é o certo. A gente caminhar todos juntos. Porque no terreiro que a gente está puxando para um lado, vocês estão puxando para o outro, não dá certo. A gente tem que puxar. Isso aqui não é um cabo de guerra, né? A gente tem que puxar todos para o mesmo lado. Caminhar sempre para o mesmo lado. Não, eu sou maior, eu sou mais velho, então eu sou melhor do que todo mundo, eu sei mais do que todo mundo. Não. Todo mundo tem o seu quinhão de conhecimento para passar. Por exemplo, vocês estão aí, ó, com a tecnologia. Eu não saberia montar nada disso e começar isso. Até sugeri lá no centro, no dia, que vocês começassem a fazer esse tipo de ação. Porque é uma ação que eu não posso fazer, porque eu não tenho o domínio dessa tecnologia. Então, todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a aprender. E é isso que a gente tem que fazer. Se juntar no que eu tenho que ensinar, no que você tem a aprender e unir força. Unir força para melhorar tudo isso Está aí, acontecendo. né? Para fazer acontecer. Está acontecendo, não é? Sim, Então a Pemba não está voando? tá voando para longe, né, Vitor? Tá voando para longe. Então, gente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no projeto hoje. Queria pedir a bênção de vocês, mas que vocês abençoassem no sentido de abençoar mesmo todos os mais novos, sabe? Que estão tentando, tipo, essa benção não peço só para mim, peço uma benção para todo mundo aí da minha geração. E a gente está tentando trabalhar bastante, mas nada acontece sem a benção de vocês, nada. Que Oxalá nos abençoe, Todos nós. nos guarde e nos proteja sempre. Eu sempre, toda vez que alguém me pede a benção, eu falo que Oxalá nos abençoe. Não abençoe só a mim, abençoe a nós todos. Né? Que Ele é Pai, Ele olha por nós todos. Não só Oxalá, né? Eu não sei, eu sou filha de Ogum com Iemanjá. O Vitor é de Oxalá com Iemanjá. Mas eu peço sempre a todos os orixás que nos abençoem, que nos dê força para a gente continuar na nossa caminhada, que nos dê sabedoria, né, para a gente distinguir o que é bom do que é ruim, para a gente seguir pelos melhores caminhos. E se a gente não se encontrar aqui, não for na Umbanda, que a gente se encontre em qualquer outra religião, mas que a gente encontre aquilo que religa a gente a Deus. Que se encontrar é muito importante. Que assim seja. Eu queria muito terminar esse programa de uma forma que eu acho que é um tremendo sinal de respeito, mas eu sei que você não gosta muito. Eu queria dar um beijo na sua mão. Você vai me deixar? Deixa. Então, peguei umas coisas difíceis para a gente, né? Eu não vi também, não. Mas não vai. Tchau! Foi ótimo.